Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Já Pra Bíblia. É uma alegria muito grande tê-lo conosco, participando desse projeto, onde cada vez mais nós queremos conhecer as doutrinas da Palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é termos respostas bíblicas para cada problema, para cada dúvida, para cada necessidade da nossa vida. A Palavra de Deus ela tem resposta para todas as coisas. Recentemente, nós fizemos 4 vídeos falando a respeito da volta de Jesus. Especificamente, dando foco que o seu retorno se dará após a grande tribulação. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu sou o Guilherme Naves, você está no meu canal, por isso é um prazer ter vocês comigo. Então, sem mais delongas, vem comigo já para a Bíblia. Pessoal, antes de mais nada, você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que você vai aí no botãozinho vermelho, se inscreve, é de graça. Aperta o botãozinho ativar no sininho para você receber todas as aulas, mensagens, pregações, todo o conteúdo bíblico que a gente produz aqui com muito carinho. Quando a gente fizer, o YouTube notifique você. É isso aí. Aproveita, pega, compartilha esse link com seus amigos pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Vamos compartilhar conteúdo de qualidade, conteúdo relevante da Palavra de Deus. Ah, e não esquece de curtir, não deixa de dar o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é bom e manda para todo mundo. Pessoal, nós cremos que a visão pós-tribulacionista, que não tem nada a ver com arrebatamento secreto, como a gente já vem falando nessas 4 últimas aulas, ela deve ser levada em consideração e aplicada ao processo de fortalecimento espiritual dos cristãos nesses últimos dias. É por isso que eu tenho insistido, junto com muitos outros irmãos, nesta doutrina santa, que é a volta de Jesus após a grande tribulação. E isso tudo pelo simples fato de preparar-se diariamente, tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto espiritual, para viver um período, irmãos, de perseguição e tribulação nunca visto anteriormente. O pós-tribulacionista, ou seja, todos nós, os irmãos que creem que Jesus vai vir após a grande tribulação, se nós formos coerentes com aquilo que nós cremos, nós devemos nos preparar como um guerreiro para o que der e vier. Veja bem, se eu cogitar a hipótese do arrebatamento secreto, mesmo sendo um pós-tribulacionista, para mim tudo bem, né? Eu não creio que será assim, mas só para que vocês entendam, nós que acreditamos no arrebatamento após a grande tribulação, nós estamos preparados para o que der e vier. O contrário, eu já não tenho certeza e não posso garantir isso para ninguém que é pré-tribulacionista, ou seja, que acredita que Jesus virá antes da grande tribulação. Aí eu faço uma outra pergunta. Quantos cristãos nos dias atuais estão sendo ministrados, preparados para morrer pelo Evangelho? Quantos? Seu pastor te ensina isso? Não? A gente está aqui para te ajudar então a você começar a pensar nisso. Eu vou te fazer outra pergunta. Quantos cristãos estão preparados espiritualmente, psicologicamente, para serem perseguidos de forma implacável pelo sistema político e religioso? Quantos abririam mão da noite para o dia de tudo o que construíram nesse mundo? Já parou para pensar? No carro que você tem, no cargo público que você conseguiu, no dinheiro que você tem guardado na tua conta, nas propriedades, nos seus imóveis.
Nas suas ações, nos seus investimentos? Você acha que isso tudo no meio da grande tribulação vai estar no teu controle? E aí, você está preparado para não negar o nome de Jesus quando tudo isso for confiscado e tomado de você? Já parou para pensar nessa possibilidade real? E eu vou dizer mais do que possibilidade real. Isso vai acontecer. Você está se preparando para esse momento? Ou você vai se apegar às riquezas e vai fazer igual aquele jovem que, por amar o presente século e todas as riquezas que ele possuía, ele negou o evangelho, negou a oportunidade da sua salvação. Pense nisso. Vamos lá, pessoal. O que estão pregando para você sobre a volta de Jesus? O que? Uma volta romantizada? Uma volta que ele aparecerá ou não aparecerá? Será igual um relâmpago? De repente todo mundo some, as roupas ficam vazias, o piloto do avião desaparece. Já reparou que sempre é o piloto que desaparece? Tadinha da aeromoça, né? A gente nunca considera que a aeromoça é uma crente. Sempre é o piloto que é crente. Aí o avião cai. Já parou para pensar nisso? Sendo assim, será que o seu líder, o seu pastor, ele está ministrando aí onde você congrega essa preparação espiritual de guerra? Ou estão estimulando a você, seus irmãos, os liderados, a viverem de acordo com os estereótipos de sucesso secular que esse mundo oferece, esperando que as coisas melhorem através de governos humanos, de direita ou de esquerda, através de soluções que provêm do homem? Os cristãos modernos estão buscando implantação do reino do Pai ou estão indo atrás das coisas que o próprio Jesus disse que seriam acrescentadas automaticamente a quem buscasse primeiro o reino? Olha, eu penso que nisso radica o verdadeiro perigo. As pessoas estão querendo as coisas acrescentadas e não estão buscando a implantação do reino do Pai. Isso é muito sério. Olha só, irmãos, eu e muitos acreditamos que essa população de cristãos que existe hoje na Terra só acordará para a realidade tribulacional quando for muito tarde, pelo simples fato de não ter acontecido o arrebatamento anterior à tribulação, como é esperado pela maioria daqueles que acreditam em arrebatamento secreto. Para essas pessoas, devido à falta de preparação e ao seu grau de comprometimento com a vida secular e os seus padrões de sucesso, dinheiro, será extremamente difícil optar pela exclusão e perseguição. E, portanto, ao invés disso, escolherão o bem-estar social proposto pela besta através de sua marca. Alguns estão tão envolvidos com o processo político e social que simplesmente não perceberão o surgimento do anticristo e a aplicação de seu plano a nível mundial. Aqui vale ressaltar que o anticristo, o enganador, não surgirá como um vilão, e sim como um herói e líder carismático, levando a ser apoiado em seus planos aparentemente infalíveis, pacificadores e humanitários, até mesmo por lideranças que se dizem cristãs. Olha, não se assuste se o seu pastor, se o seu líder amanhã estiver apoiando o anticristo, tá? Não se assuste. Pois o mesmo, esse anticristo, esse abominável, ele terá um enorme poder de convencimento e sedução. E veja uma coisa, outros, apesar de terem acreditado na posição pré-tribulacionista, ou seja, acreditado em arrebatamento secreto, eles entenderão já estar vivendo a realidade da grande tribulação. Mas como eu disse na última aula, se eles são cristãos que têm o nome no livro da vida, eles terão azeite de reserva. E por isso, eles terão condição de entrar nesse momento tribulacional difícil que a Terra nunca viveu. É isso mesmo, eu estou me referindo sobre aquela parábola das 10 virgens, onde todas cochilavam e dormiam por causa da demora do noivo e, num determinado momento, despertaram para a realidade. Preste atenção, meus amados. A perseguição sobre a Igreja de Cristo será implacável e, devido a isso, muitos desfalecerão ou até mesmo renunciarão o nome de Cristo,
só para manter sua integridade física e moral e seus status, seus estereótipos, seus projetos humanos que criaram e construíram durante a vida toda. Será um momento de prova final, onde saberemos quem verdadeiramente tem compromisso com o Pai e quem está na igreja hoje interessado somente no que o Criador pode dar em troca. Pessoal, eu quero terminar essa última aula escatológica sobre esse ponto do momento da chegada de Jesus, resumindo em 9 motivos por que a minha fé se baseia no arrebatamento após a grande tribulação. Primeiro, Jesus nunca falou em arrebatamento secreto em seu sermão escatológico. É só você olhar em Mateus, em Marcos e em Lucas, nos capítulos e versículos que eu já disse na última aula. Vai lá e dá uma olhadinha. Segundo, Jesus só vem depois da revelação do anticristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, motivo 3, porque eu acredito no arrebatamento após a grande tribulação. Não existe texto na Bíblia que divide a segunda vinda de Jesus em 2 fases. Isso eu já disse na última aula e citei que sim, só existe a Bíblia falando que ele virá 2 vezes. Uma já veio e a segunda vez ele voltará. Isso está no livro de Hebreus. Basta você assistir a última aula que você vai ver isso que eu estou falando e não vai ter dúvida nenhuma. Sua segunda vinda não se subdivide em 2, 3 ou 4 outras vindas. O quarto motivo porque eu acredito, como milhares, milhões de irmãos, que Jesus vem depois da grande tribulação, é que o próprio Senhor Jesus disse que sua segunda volta seria depois da grande tribulação. Se não, vejamos Mateus 24, 29, 30 e 31. O quinto motivo que eu te dou para acreditar no arrebatamento após a grande tribulação é que a abertura do quinto selo, lá no livro de Apocalipse 6, 9, mostra que os salvos foram mortos na grande tribulação. Que salvos são esses que morreram na grande tribulação? A igreja, queridos. Igreja é formado por cristãos e por judeus convertidos ao evangelho. Entendeu? Israel e igreja é um povo só. Claro, Deus tem promessas e até hoje ele continua atuando em Israel também. Tanto é que em 1948 eles voltaram para a sua pátria e a profecia se cumpriu em pleno período da graça, onde Deus tem operado maravilhas no meio de sua igreja. Portanto, eles também, juntamente conosco, como Paulo bem já falou e nós já fundamentamos isso em textos bíblicos, nós somos um povo só. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre. Todos somos um povo só, um Israel espiritual, uma igreja só, um povo só do Senhor. O sexto motivo que eu te dou para você acreditar no arrebatamento após a grande tribulação é que Deus permitiu que o dragão, lá de Apocalipse 13, 7, ele lutasse contra os santos, e santos aqui é a igreja, e vencesse-os. Portanto, mais uma vez, fica claro que a igreja estará na grande tribulação. O sétimo motivo que eu te dou, a igreja que vem da grande tribulação, ela tem um lugar especial. Olha lá, Apocalipse 7, no versículo 9. O 8º motivo é esse, anote. Jesus disse que os escolhidos estariam na grande tribulação. Anota aí, anota, para nunca mais esquecer, Mateus 24, 22. Quem são seus escolhidos? É o seu povo, é a sua igreja. O último motivo que eu vou te dar. O arrebatamento e a primeira ressurreição dos mortos acontecem ao toque da 7ª trombeta, ao toque da última trombeta. Confere aí, queridos, 1 Coríntios 15, 51. Portanto, meus amados, fazendo uma conclusão da aula de hoje, nos dias atuais é totalmente comum nós vermos debates
acalorados entre pastores, irmãos, irmãs, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, porque nós estamos no século 21. Todavia, nós já explicamos de forma bem exaustiva que essa doutrina de arrebatamento secreto, ela foi inventada no século XIX e, por isso, em momento nenhum dos primeiros 18 séculos da Igreja de Cristo houve qualquer debate sobre este tema em toda a história. E por quê? Porque nunca ninguém havia proposto uma teoria contrária ao arrebatamento após a grande tribulação. E eu vou repetir uma coisa que eu disse lá na primeira aula. Os pais da igreja, eles eram meio que brigões, no bom sentido. Eles discordavam em muitas coisas, sobre vários assuntos. Eles debatiam sobre muitos temas, muitas vezes precisando até fazer concílios para resolverem determinadas questões. Mas entre eles nunca houve sequer uma única divergência sobre como seria o arrebatamento da igreja, porque todos eles sabiam e criam que a igreja, sim, passaria pela grande tribulação. Portanto, meus amados e queridos irmãos, estejamos preparados não só espiritualmente, mas também psicologicamente para os dias difíceis que virão, mas seja fiel até a morte e o Senhor Jesus nos dará a coroa da vida. E não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. É Ele, em sua generosa graça, que nos amou, nos escolheu e nos salvou. Deus vos abençoe. Não esquece de curtir, compartilhar, manda para todo mundo. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!